Olá a todos, vamos seguir aqui com o nosso módulo de introdução à química. Hoje a gente vai ver um assunto bem bacaninha, galera, que é fenômenos químicos e físicos. Então, na primeira aula eu falei para vocês que química era o ramo da ciência que estudava a matéria, a transformação da matéria, e aí a gente vai ver nessas transformações. Hoje a gente vai ver o que, pessoal? Transformação, que a gente chama de fenômenos, tá? Então a palavra fenômeno não tem nada de extraordinário. Fenômeno nada mais é do que uma transformação, uma modificação da matéria. Então a matéria ela pode se modificar de duas formas, quimicamente ou fisicamente. E é exatamente isso que a gente vai estudar hoje. Fenômenos químicos e físicos, tá bom? Então, começando pelos fenômenos físicos, o que são fenômenos físicos? São aqueles que não alteram a estrutura interna da matéria. Não ocorre a formação de novas substâncias. Então, fenômenos físicos, eles o que? Eles conservam as propriedades do material. Então, o material ele não sofre uma alteração ao ponto dele perder suas características e se transformar em outra coisa. Isso não ocorre, tá bom? E os fenômenos físicos, eles podem ser qualquer coisa, galera. Coisas mais simples, como por exemplo um vidro. Você estava segurando o vidro e por algum momento você deixou ele cair e se quebrou. Quando o vidro se quebra, pessoal, o que está ocorrendo ali? Está ocorrendo um fenômeno físico, uma transformação física na matéria. Porque o vidro, apesar de estar em vários pedaços, ele continua sendo o quê? O vidro. Ele não se transformou em outra coisa. Ele não perdeu as características dele, tá bom? De propriedade do material, tá bom? Então isso é um fenômeno físico. Pode ser o quê? Quebrar uma madeira. Quando você quebra uma madeira, você o quê? Você não está transformando aquela madeira em outra coisa. Você só quebrou ela em dois pedaços. Então o fenômeno físico tem como característico não alterar a propriedade do material em si. E o que acontece? Tem vários exemplos que podem ser cotidianos, mas existem dois que vocês merecem atenção. A dissociação, a gente vai estudar futuramente o que é dissociação. Mas saiba que ela é o quê? Ela é um fenômeno físico, tá bom? É uma transformação física da matéria. Agora, existe uma, galera, que vocês devem gravar porque cai muito em questão, que é as mudanças de estado físico. Então, mudanças de estado físico da matéria, galera, são o quê? Fenômenos físicos. Isso cai muito em questão, vai cair várias questões. Ah, a geleira ali tá derretendo, não sei o que, fenômeno químico físico. Físico, por quê? Porque houve mudança de estado. Então, qualquer mudança de estado na natureza, galera, é um fenômeno físico, é uma transformação física na matéria, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, como a fusão da prata. A fusão, o que é a fusão? Passagem do estado sólido para o líquido. Então, a prata está passando de estado, mudando de um estado para outro, mas ela continua sendo o que? A prata. Por isso que é um fenômeno físico, é uma transformação física na matéria. A evaporação das águas do oceano. Então, a água do oceano evapora. O que está ocorrendo? Está ocorrendo mudança de estado físico da matéria. A água está saindo do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que? É um fenômeno, é uma mudança, é uma modificação física da matéria. Tá bom? Então, grave que mudança de estado é um fenômeno físico. Cai muita questão sobre isso que a gente vai resolver futuramente. Então vamos seguindo aí, galera. Vamos aqui para os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos têm características inversas dos fenômenos físicos. Eles o que? Eles alteram as propriedades de uma substância, de um material, ela se transforma em outra coisa, ou ela faz ter outras coisas transformadas, ela faz surgir algumas coisas, tá bom? Os fenômenos químicos podem ser vários outros exemplos, por exemplo, a queima de um papel. Quando você queima um papel, você modifica completamente as propriedades daquele material, do papel. O papel não vai ser a mesma coisa, tá bom? Quando você vê um prego enferrujando, o enferrujamento do prego, pessoal, modifica completamente o prego. O prego nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, o enferrujamento de um prego, de um cadeado, de qualquer coisa aí, que seja feito de ferro, logicamente, ele o que? Ele enferruja, ele se modifica a sua propriedade. Então são fenômenos químicos. Mas o bacana dos fenômenos químicos, a gente pode descobrir se ocorreu ou não eles através de evidências, que são evidências de transformação química, tá bom? E cai muito no edital do Enem até essa parte aí. Então, os fenômenos químicos, que futuramente vai chamar de reações químicas, eles têm algumas características, algumas coisas que você vendo, você pode dizer, ah, possivelmente eu tenho uma transformação química aí. Quais são elas? São várias, eu listei aqui algumas pra gente. Liberação de energia. Então, quando você vê, galera, algum tipo de material liberando calor, liberando luz ou qualquer outra forma de energia, como por exemplo uma fogueira,
O que está acontecendo? A madeira está tendo as suas propriedades completamente modificadas. Então, além de estar liberando ali energia, né? Está sofrendo um processo aí de combustão. O que que nós temos? Nós temos uma transformação química da matéria. Então, liberação de energia, calor, ela é uma transformação química na matéria, um fenômeno químico. O que mais temos, galera? Temos formação de gases. Então, até mesmo o gás que você solta, ele é o quê? Ele é uma evidência de transformação química. Está acontecendo várias reações dentro de você e está fazendo você liberar aquele gás. Por exemplo, também quando a gente está tomando o quê? Um comprimido antiácido. Quando você pega esse comprimido e joga dentro de água, ele começa a efervescer. Essa efervescência é uma liberação de um gás que está lá. Então, o que acontece? Isso é evidência que está acontecendo uma transformação química na matéria. Então, formação de gases é uma evidência, é uma característica de transformação química. O que mais nós temos? Formação de um sólido precipitado. Então, na química, a gente trabalha com muitas soluções. Quando a gente mistura ela, acaba formando-se um sólido rápido, que a gente chama de precipitado. Então, formação de um sólido é uma característica também de uma transformação química. O que mais nós temos, galera? Temos mudança de coloração. Observe que o nome é mudança, não é a coloração. A coloração em si não é uma transformação química, mas a mudança dela. Você estava marrom, virou preto, você estava azul, virou vermelho, tá bom? Então ali está ocorrendo uma mudança, uma transformação química daquele material. Como por exemplo, você pega um papel e queima o papel, ele fica o quê? Com aquela cor meio cinza. O papel está com as suas propriedades completamente modificadas. Então ali está acontecendo o quê? Uma transformação química, tá bom? Outra evidência importante que sempre aparece, mudança de cheiro, aroma, gosto. Então, pode ser qualquer exemplo. Eu trouxe exemplo aqui da carne, quando você está fazendo um cozido, sabe, fazendo um churrasco, a carne está acontecendo várias reações químicas, várias modificações químicas dentro daquela estrutura que dá aquele cheiro agradável, aquele aroma, aquele gosto bom. Então isso também são evidências de transformação química. O que mais nós temos? Nós temos crescimento de organismo. Para que você cresça, para que eu cresça, para que as árvores cresçam, para que a natureza inteira se desenvolva, ocorre várias transformações químicas, várias modificações de todos os materiais que existem. Então, o crescimento de organismos, como por exemplo aí de uma planta, isso é uma evidência de transformação química, tá bom? Um fenômeno químico. O que mais nós temos? Fermentação, produção, por exemplo, de cachaça. Então, a produção de cachaça, por exemplo, ela é uma evidência de transformação química. O que mais nós temos? Nós temos aí a decomposição da matéria orgânica. Então, quando você vê algum material orgânico morrendo, tal, pode ser uma pessoa, um animal, frutas, não importa. A decomposição, ela é o que? Uma evidência de transformação química. Está acontecendo várias modificações dentro daquela estrutura, dentro daquele material. Então, isso são o que a gente chama de evidência de transformação química. Se você vê uma dessa, além de outras que existem, mas essas são as principais, você pode ter quase certeza que ali está acontecendo uma transformação química na matéria, tá bom? Então, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.